nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. No livro de Tiago, no capítulo 4, verso 17, lá diz que se você sabe fazer o que é certo e não faz, comete pecado. E o que é pecado? Pecado é incredulidade. Pecado é separação. O pecado foi a forma em que Satanás procurou para que o homem, através da sua transgressão, se separasse, se afastasse de Deus, perder a comunhão. O que Satanás faz? Com respeito às coisas de Deus, ele sabe que tudo é verdade. E Satanás tem, o diabo tem até certas virtudes do que certos crentes. Pastor, como é que o senhor fala isso? O diabo tem mais virtude do que certos crentes? Porque de Gênesis a Apocalipse, Satanás não duvida de nada. Tu crês que há um Deus? Fazes bem. Até os demônios creem. De Gênesis a Apocalipse, o diabo não duvida de nada. A questão é, ele pratica? Ele obedece? Ele conhece toda a Bíblia e sabe que é verdade. Ele sabe como tudo começou. Ele sabe porque ele mesmo foi o pivô. Ele mesmo foi o pivô. Antes de se tornar um demônio, antes de se tornar um diabo, ele era chamado de Lúcifer. Ele era o pivô, ele foi o pivô da interpretação lá no céu, antes que houvesse terra. O pecado não começou na terra, o pecado começou no céu, quando Satanás e seus anjos, na qual ele conseguiu, através da sua forma de persuasão, persuadiu um terço dos anjos para crer na sua forma política no céu, de querer ser igual a Deus, se assentar como Deus se assenta, de falar como Deus fala, de julgar como Deus julga. Ele queria ser como Deus. E, no entanto, ele foi o pivô. Agora, Satanás é um espírito. Ele é um demônio. Os anjos não conheciam o que era pecado, mas sabia que Miguel era o seu anjo de potestade do céu, de principado. E aos anjos que não guardaram o seu principado, então Miguel no céu era príncipe deles. Quem está entendendo, irmãos? Eles não guardaram o seu principado, preferiram ir na onda, vamos dizer assim, uma linguagem popular, de Lúcifer. Não guardaram o seu principado. Não guardando o seu principado, Deus os lançou e os reservou em prisões até o tempo do julgamento. Vejam bem,
Então, ele, o diabo, Satanás, ele conhece tudo, ele sabe de Gênesis, Apocalipse, ele sabe de tudo, sabe que é a verdade, porém não pratica, e isso faz dele um cometedor de iniquidade. O que é iniquidade? O que significa iniquidade? Alguém pode responder? Os irmãos sabem. É aquele que sabe fazer o correto e não faz. Aquele que sabe fazer o que é certo e não faz, comete iniquidade. Iniquidade é saber fazer o que é certo, mas não faz, mesmo sabendo que é verdade. Ele comete iniquidade. Se vocês observarem, o mundo lá fora, os que bebem, os que jogam, os que prostituem, esses mundãos aí, essas pessoas do mundo, que não frequentam a igreja, que não frequentam nenhuma denominação religiosa, eles não cometem iniquidade, porque até então parte da palavra nunca ouviram. Eles são pecadores por natureza. Não tem nada que o impede de pecar. Dá na teia de fumar, fuma, dá na teia de beber, bebe, dá na teia de adulterar, adultera. Não tem nada que os acuse ali, porque não foi nada ensinado para eles como base de lei. Mas a maioria, quem comete iniquidade é realmente aqueles que sabem de alguma coisa. Os que cometem iniquidade é realmente aqueles que sabem de alguma coisa, têm informação, têm conhecimento. Por exemplo, você pega um pastor, um pastor que diz conhecer a verdade, um ministro, um evangelista, um crente, seja batista, metodista, pentecostal, e abre para ele a Bíblia. Ele abre para ele a Bíblia e mostra para ele batismo bíblico em nome do Senhor Jesus. Ele diz: não, eu não aceito dessa forma, eu não creio dessa maneira, a nossa igreja não crê assim. Esse homem é suficientemente informado com a Bíblia que ele carrega debaixo do braço, e no entanto recusa crer na verdade, recusa aceitar a verdade e praticar a verdade. Quem cometeu iniquidade? O beberrão da esquina caído ou o pregador? Quem cometeu iniquidade? O fumador de droga lá na esquina que nunca ouviu o evangelho? Ou o evangelista ou o crente que tem conhecimento de algo, mas rejeita aquilo que ele próprio carrega? Iniquidade é aquele que sabe fazer o que é certo, mas não faz. E aí, por não fazer, desdenha aí certos caprichos. É porque eu nasci nela, vou morrer nela. É porque minha mãe é de lá, eu também serei de lá. É porque eu aprendi assim, então eu não mudo. É porque eu fiz teologia e lá nós somos ensinados assim. Então, para ele não aceitar a verdade que ele mesmo carrega debaixo do braço, praticando iniquidade, é por causa de certos caprichos. E desses caprichos vai até para espíritos rondando a alma, no caso do egoísmo. No caso de ser sumamente religioso ou religiosa, que é um dos espíritos mais terríveis do mundo, é o espírito religioso. Jesus, quando esteve na terra, ele encontrou muitas dificuldades, mas quando encontrou o espírito religioso, foi a pior de todas. Jesus encontrou muitas dificuldades, encontrou um demônio gadareno, encontrou incredulidade em Betânia, encontrou outros problemas, assim por diante. A mãe dele fez ele pressionar a fazer um milagre em Caná da Galileia, e assim por diante. Tudo bem, pressões, mas a maior pressão, a maior dificuldade que ele enfrentou foi com os religiosos que carregava debaixo do braço o decálogo, que estava carregando debaixo do braço os 10 mandamentos, a Bíblia do Antigo Testamento. Ele encontrou problema, não foi com o cego, não foi com o demônio gadareno, ele encontrou problema, foi com Anás, Caifás, os sacerdotes, os fariseus. Quem está entendendo, irmão? Amém. Porque ele estava preso aos caprichos da tradição. Quem está entendendo? Amém. Da tradição. Então,
Tiago, um dos apóstolos do Senhor, ele disse que no capítulo 4 de Tiago, verso 17, aquele que sabe fazer o que é certo, o que é correto, biblicamente falando, comete iniquidade. Então, na verdade, hoje em dia, as iniquidades, quem está cometendo, são os próprios religiosos ou os assim chamados evangélicos, carregando a sua própria Bíblia debaixo do braço e ao mesmo tempo negando-a. E a Bíblia disse que eles teriam no tempo do fim a aparência de piedade, mas negariam o poder que ela carrega. Quem está entendendo? Teria aparência de piedade, aparência de cristão, aparência de evangélico, aparência de gente, aparência de salvo, aparência de libertado, mas sem eficácia. Então o que acontece? Quem está cometendo mais iniquidades são aqueles que têm algum pouco de informação, têm a verdade que diz obter, mas recusa andar nela, recusa crer nela, recusa praticar, recusa aceitar. Por exemplo, igreja, que aceita a mulher no púlpito, olha, se você pega um homem da roça e uma pessoa que não conhece nada, o evangelho nunca foi pregado para ele, ele não sabe o que é isso. Mas entra numa igreja onde o povo tem Bíblia, todo mundo tem Bíblia, e mostra isso para eles. Quem está cometendo iniquidade se não aceitar? Quem está cometendo iniquidade se rejeitar? Não, isso foi para o tempo de Paulo, isso foi para o tempo lá atrás. Então Jesus ficou velho? Então a Bíblia está desatualizada? Jesus já não é mais o mesmo ontem, hoje, eternamente? Então quer dizer que a palavra de Deus é simples assim, é só estalar os dedos e o homem muda ali, vai ali, muda do seu jeito, da sua maneira, do seu plano, do seu dogma, do seu credo. É assim que funciona, irmão? Não. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As pessoas mudam, a era muda, tudo muda, o tempo muda, mas Deus não muda. Amém, irmão? Você crê nisso, irmão? Um teólogo que acaba de sair do seminário, do Instituto Teológico, ele estuda 6 anos para obter um diploma, para dar autoridade para ele pregar. Quem autoriza nós a pregar é o Espírito Santo. Ele sairá todo diplomado, ele sairá todo pisando alto, e assim por diante, com a mente cheia de intelecto. Aí você pergunta para ele: ei, você conhece o nome do Pai? É Pai. Pai é Pai. Não conhece nem o nome do Pai. Não conhece o nome do Pai, não conhece o nome do Filho, o nome do Espírito Santo. Não conhece. Não conhece o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus manda lá em Mateus 28, 19, uma ordenança para serem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele chega lá na água e repete. Jesus não mandou repetir, ele mandou uma ordem para cumprir. Amém, irmão? Amém. Ele não mandou repetir. É como se eu fizesse aqui, ó: 2 mais 2 é 2. Eu fiz a conta? Não. Eu fiz a conta? Não. 2 mais 2 mais 2 é 2 mais 2 mais 2. Eu estou fazendo a conta ou estou repetindo? Jesus mandou a ordem para cumprir. Eles vão chegar lá e repete. Jesus não mandou repetir. Ele pediu o nome. Não nomes, o nome. Por isso que você é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu conheço o nome do Pai. Eu conheço. Mas eu não aprendi isso de escola, não. Paulo, quando recebeu a revelação, ele fala assim: quero fazer vocês entenderem, Gálatas, que o evangelho que por mim é anunciado, não recebi e não aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então eu não aprendi isso em seminário. E
isso veio do Pai das luzes, Deus revelando, Deus abrindo nosso entendimento, Deus abriu o seu entendimento, Deus abriu nosso entendimento. Então quem comete iniquidade? Você entra num lugar onde a pessoa está invocando a Trindade. Já é um erro invocar a Trindade. Já é um erro terrível, porque isso é ato pagão. Um verdadeiro cristão não invoca 3 deuses. Mais de um Deus é politeísmo. E politeísmo é paganismo. Então, quando a pessoa invoca uma trindade, ele já está dando o ato de pagão. Porque não há mais de um Deus, só há um Deus. E quando a igreja diz Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estão invocando 3 deuses. E só há um Deus. E o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Você crê nisso, irmão? Você pode glorificar o Senhor Jesus Cristo? Um dia um certo pregador pegou para minha Bíblia e mostrou para mim 1 João. Há 3 que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses 3 são E esses 3 são. Aí está a Trindade. Eu falei, lê de novo. Lê de novo. Mas já li, lê de novo. O Pai, a Palavra e o Espírito. Então vamos tirar Deus de lado. Deus é Pai? Amém. É ou não é? Amém. Deus é a Palavra? Amém. Deus é Espírito? Amém. Como são 3? E como pode ser 3? Há 3 que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Aí eu pergunto: Deus é Pai? Amém. Deus é a Palavra? Amém. Deus é Espírito? Amém. Então não tem 3. É a mesma coisa de São João 10,30. Eu e o Pai somos um. Os irmãos entenderam? Amém. Então observe bem que quando a pessoa vai invocar uma trindade, então ele está invocando um paganismo. Por isso que oração nenhuma termina agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque tudo que fizer por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Então vejam bem, aí você entra nesse ambiente religioso e diz que isto não é bíblico. E diz que isto não está de acordo com a palavra. Ouça Israel, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é um. Aleluia. Glória a Deus. Aí o pastor continuou dizendo, mas Jesus é a segunda pessoa. Eu falei, eu tenho Bíblia que diz que ele é o primeiro e o último. Como é que você diz que ele é a segunda pessoa? A Bíblia diz que ele é o primeiro e o último. Quem colocou essa ideia de que ele é a segunda pessoa de uma tal trindade foi Roma. Foi Roma no ano 325 para frente, que tirou a verdadeira identidade da igreja, tirou a verdadeira revelação da igreja, tirou o verdadeiro batismo da igreja, para atender os credos e os dogmas dos antigos deuses de Roma. Porque Constantino estava no labirinto. Constantino, o imperador, estava no labirinto. Para começar, o reino dele estava caindo. E ele queria aumentar sua popularidade, vendo que uma crescente vertente dos cristianismos estava crescendo muito, muitos cristãos aderindo ao cristianismo. Ele viu aquele mundaréu de povo. Ele então o que ele fez? Ele quis se ajuntar no meio dos cristãos, dando a entender que agora também estava sendo crente. Foi
quando ele convocou aquele concílio de Nicéia, com aqueles bispos de Milão. Mas aí tinha um empecilho, tinha algumas coisas que precisavam mudar, tinha algumas coisas que precisavam, porque os cristãos eram verdadeiros, não ia aceitar qualquer coisa. O verdadeiro cristão não ia aceitar paganismo, não ia aceitar os três deuses de Roma, Astarte, Astarote e a outra, como é que chama? Deusa Diana. Astarte, Astarote e Minerva. Não ia aceitar esses três deuses de Roma. Astarte, Júpiter, Quirino e Minerva, desculpem. Estou pregando já os três antigos deuses da Grécia. Depois dos romanos, depois dos gregos, os romanos. Então tinha Júpiter, Minerva e Quirino, os três deuses pagãos de Roma. Então, Constantino era romano, Constantino era pagão. Ele cria nisso, sabendo que os cristãos verdadeiros não iam nunca engolir isso. Então, ele chamou os bispos de Milão e fizeram aquela mesa redonda, onde os pais niceianos, alguns foram, mas quando viu a política, quando viu aquilo, saíram fora, saíram todos fora, foram embora, e esses foram perseguidos e mortos por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o que Constantino fez? O que Atanásio fez? Ele disse assim: Constantino, os cristãos não vão aceitar os três deuses de Roma, Júpiter, Quirino e Minerva. Nós temos que fazer alguma coisa, tem que mudar alguma coisa. Então o que eles fizeram? Foi lá em Mateus 28:19. Pegou a ordem de Jesus para ser batizado no nome, não nos nomes, no nome, e tirou Júpiter, colocou Deus Pai. Tirou Quirino e colocou Deus Filho. Tirou Minerva e colocou Deus Espírito Santo. Três deuses, uma trindade de deuses, que se tornou um mistério para a igreja, mas que é um. Com isso, ele engoliu muita gente ali. E mais tarde, bem mais tarde, na Santa Inquisição, foi protocolado com o Papa, esqueci o nome dele, Teodósio, foi proclamado para o Papa que a Trindade era uma Trindade divina e que deveria proclamar em todas as igrejas. Depois, mais tarde, proclamou outro edito que todo aquele que não clamasse, que não cresce na Santíssima Trindade como uma divindade de três deuses separados, formando três pessoas numa só, que fossem chicoteados, que forem presos e até mortos. Mas nenhum cristão verdadeiro participou daquela mesa redonda. Nenhum cristão verdadeiro participou daquilo. Nada. Isso foi um golpe para a igreja. Isso foi um golpe, porque o Império Romano estava morrendo. Tinha que cumprir a profecia de Daniel, a visão que ele viu daquela estátua de Nabucodonosor, o princípio dos reinos gentílicos, começando com a cabeça de ouro, terminando no princípio dos gentios. Então o reino último, o quarto último reino, era de ferro, Roma, mais duro, mas também o ferro é frio. Então o Império Romano acabou, diluiu-se, acabou. Então ela recebeu uma chaga, recebeu um golpe, e a sua ferida foi curada. Ela recebeu uma ferida, chaga mortal, mas foi curada. Acabou o Império Romano, acabou o Império de Roma, de imperadores, para o Império Papal. O Império de Roma papal, a sua chaga foi curada quando o Império Papal se levantou no meio do cristianismo, mas alimentado pelo paganismo. Mas nós estamos fora disso, porque Deus enviou um profeta saindo dizendo: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, e não sejais participantes dos seus pecados. Amém? Oh, você agradece a Deus todo dia, irmãos? Aleluia. Então observe bem. Então quem pratica iniquidade? Quem pratica iniquidade então? Vejam bem, presta bem atenção.
eu vejo na Bíblia 8 batismos bíblicos em nome do Senhor Jesus e nenhum invocando o Pai, Filho e Espírito Santo. Esse irmão acaba de aceitar a palavra, ele quer ser batizado, então ele está arrependido, então ele creu, ele foi justificado ao crer, está crendo, sinceramente crendo. Então, e eu conheço onde estão os batismos, está aqui em Atos 2,38, está aqui em Atos 8,16, está aqui em Atos 10,48, está aqui em Atos 19, do 1 ao 5, está aqui em Atos 22,16, está aqui em Romanos 6,3, está aqui em Gálatas 3,27, está aqui em Tiago 2,7, está aqui em 1 João 2,12, estou vendo tudo aqui, o batismo em nome do Senhor Jesus. Eu li isso, eu vi isso, mas mesmo vendo, mesmo lendo, eu pego esse irmãozinho que está crendo na palavra e vou levar na água e batizar ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu cometi iniquidade sabendo da verdade. Cometo iniquidade sabendo da verdade. E quantos cristãos que sabem que não devem fazer certas coisas, mas mesmo assim fazem? É verdade, Senhor. Quantos cristãos que sabem que não pode falar certas coisas, mas mesmo assim falam? Quantos cristãos que sabem que não devem ver certas coisas, mas mesmo assim vê? Quantas crentes e quantos cristãos sabem que não pode vestir isso, mas veste assim mesmo? Quantos cristãos sabem que não pode ir em certos lugares, mas vai assim mesmo? Quantos filhos e quantas filhas sabem na Bíblia, que já foi mostrado, que deve obedecer pai e mãe, mas mesmo assim não obedece? Quem comete iniquidade? Os irmãos estão entendendo, irmãos? A coisa é fina, bem fina, é estreito, é nesse lugar que nós temos que passar, é nesse lugar que você tem que passar. Amém? Amém. Eu encontro um advogado e chamo ele de advogado, porque ele estudou para isso e recebeu o seu diploma para isso. É um título, advogado é um título. Eu encontro um juiz e chamo ele de senhor juiz. Por que eu dirijo a ele a juiz? Porque ele estudou e é um magistrado. Ele recebeu um título para isso. Eu encontro um professor e diz professor, porque ele fez sua academia, ele recebeu o título de professor. Mas é uma infame, é uma blasfêmia chamar uma mulher de pastora, porque esse ofício não é dado a ela. Esse ofício não é dado por Deus a ela. Ô missionário, meu Deus, até arrepio. Missionária, pastora, diaconisa, bispa, obreira, você não pode se dirigir a uma mulher com esse título, porque Deus não deu. Quem está entendendo? Deus não deu. Mas aí existe o argumento. Não, mas é porque Deus chama quem Ele quer. Claro que Ele quer. Agora Deus passa por cima dessa palavra? Passa? Ele não passa por cima dessa palavra. Se Deus passa por cima da sua palavra, Ele não é Deus. Porque, sabe, é um dom. Peraí, mano. Peraí, e o dom vai contra a palavra? Não. Como é que o Espírito Santo vai contra o Espírito Santo? O Espírito Santo vai contra o Espírito Santo? Não. Deus pode dizer uma coisa aqui, ali, de repente mudar? Não é assim que funciona. Então, olha que eu vejo até crente da mensagem se dirigindo à mulher pastora. Oh, pelo amor de Deus, você é revelado ou não? Uma mulher chegou outro dia para mim e falou assim: prazer, meu nome é Cristina, eu sou pastora. Deus abençoe, irmã. E no tempo que nós conversamos, o sobrinho dela falou assim: engraçado, no momento que você chamar de pastor, eu não posso chamar ela, isso não é Bíblia para ela, não existe na Bíblia. Se eu chamar ela de pastor, eu estou dando ela poder, eu estou dando ela destaque de homem, não posso.
Os irmãos estão entendendo, irmãos? A Bíblia está dizendo em São João capítulo 13. Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão. Você sabe o que ele disse? Disse. Ele partiu o pão e disse: tomai e comei. Este é meu corpo que é partido por... Agora, aquele pão que ele estava partindo era o corpo dele? Não. Era ou não era? Não era. Aquele pão era um tipo do corpo dele. Certo, irmão? Era um tipo. Ele pegou o pão e levantou e disse, e partiu e disse: tomai e comei. Este é meu corpo que é partido por vós. O pão que ele partiu era o corpo? Não. Mas era um tipo. O que tinha naquele pão? Só trigo e água, mais nada, sem fermento, porque Jesus é a nossa Páscoa, amém, irmão? E comemos a Páscoa sem fermento. Então não pode haver fermento no corpo de Cristo. E a Bíblia diz isso. Ele, depois de ter ceiado, pôs água na bacia, colocou suas vestes e começou a lavar os pés dos discípulos. Quando estava lavando o pé de Pedro, chegou a vez de Pedro, Pedro disse: não, Senhor, a mim não, nunca o Senhor vai lavar meus pés. Jesus olhou na cara dele assim: se eu não te lavar, você nunca terá parte comigo. Aí você fala isso para a igreja, para alguma denominação, disse: não, isso foi para o tempo passado, isso aí foi lá. Jesus aqui está demonstrando um ato de humildade. Então, se é humildade, por que você não faz? Quer ser humilde? Faz. Se é humildade, então demonstra humildade. Demonstra ser humilde. Aleluia. Graças a Deus. Então, se não lava os pés, não tem parte com Jesus. Quem de mim se alimenta, viverá por mim. Mas aquele que não come a minha carne, não bebe meu sangue, não tem vida em vós mesmos. Aí Jesus, depois de feito isso, falado isso, falei: não, Senhor, já que é assim, eu tenho que ter parte com o Senhor, então faz o seguinte, lava tudo. Jesus: não preciso. Isso aqui é só um ato que tem que ser feito até que eu venha. Fazer isso em memória de mim. Aí Jesus, depois de ter feito isso, sentou à mesa e disse, olhou, pensou, olhou para cada um. Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês acabaram de entender o que eu fiz? Entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de Senhor e Mestre, e dizeis bem, porque eu sou. Só existe um Senhor, amém, irmão? Ele é o Senhor. E dizeis bem, porque eu sou. Agora, uma coisa que eu quero mostrar para vocês: se eu sendo Senhor e Mestre, o Senhor Criador dos céus e da terra, o Senhor Criador do universo, que criou o universo, o Senhor que fez o Éden e colocou nela o homem, que criou a terra e fez o homem e colocou nela o homem, o Senhor que criou todas as coisas, se eu sendo Senhor e Mestre, que desci lá de cima daquela majestade, daquele lugar majestoso, e vim a esse mundo pecaminoso, se eu sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu dei o exemplo, amém, irmão? Exemplo é para ser seguido, exemplo é para ser seguido. Amém? Amém, graças a Deus. Aí nós vemos isso na Bíblia e não pratica. E eu sei que está escrito, mas não pratica. Eu tenho informação disso, eu carrego ela para trás. Eu tenho ela em casa, está na estante, eu vou para a igreja. Tem informação, mas eu não faço. O que significa isso? Cometendo iniquidade para preservar um dogma, para não ferir a denominação.
para não ferir o ego. Teve uma pessoa que ligou para mim, se lembrei, chama Edmar, lá do Marimbá, que vai batizar. Pentecostal, não sei o que lá. Aí ele falou para mim assim, bem no princípio, né? Bem no princípio. Foi logo quando ele começou a ouvir o programa de rádio, eu ouvi mais ou menos uns 15 dias, mais ou menos, aí eu ouvi. Ele falou para mim assim, pastor, então quer dizer que eu vou ter que batizar de novo? Eu disse, não, você não vai batizar de novo, não. Você vai batizar pela primeira vez. Porque você nunca foi batizado. Aleluia. Mas eu lembro quando eu fui batizado, eu fui na água e tudo, então eu sei, você tomou um banho. Mas eu parei de fumar, parei de beber, porque depois que você saiu da água, você foi cultuar numa igreja, e você tem que ouvir a palavra para ser liberto de alguma coisa. É o ato religioso. Você foi, mas eu fui liberto disso, eu sei que você foi, não julgo que você não foi. Porque você tinha que cultuar, não tinha? Ou você foi batizado e foi para o mundo de novo? Não, eu peguei. Então você tinha que ouvir o evangelho. Por isso que você se libertou de algumas coisas. Mas você, em termos de pecado, em termos de pecador, em termos de batizado, de arrependimento, você ainda não foi batizado. E é simples, meu irmão. Eu vou te provar. Atos 19. E sucedeu que Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores montanhosas de Éfeso, chegou em Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? A igreja pentecostal colocou um slogan e um dogma assim. Olha como é que vira dogma. A evidência de ter o Espírito Santo é falar em línguas. Paulo não falou isso. Paulo não disse, recebeste já o Espírito Santo quando falou em línguas? Ele não falou isso. Ele disse, recebeste vós já o Espírito Santo desde que crestes? Aí eles respondem a Paulo, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Aí Paulo, peraí, tem uma coisa errada. Em quem foste batizado então? Me mostra. Quem te batizou? Quem foi que batizou vocês? Tem muito tempo, foi no tempo de João Batista. Não. João, vocês não entenderam. Vocês não entenderam a mensagem de João. Vocês mesmos que seguiram João não entenderam João. João pregou o batismo do arrependimento, de arrependimento e não de remissão. Só de arrependimento e não de remissão. Porque para remissão tem que ter sangue. E João não derramou sangue, quem derramou foi Jesus Cristo. Amém, irmão? João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo, ensinando, mostrando, apontando para aquele que devia vir. Isto é, em Jesus. Versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome. Eles nunca tinham sido batizados. Agora sim batizou pela primeira vez. Vocês entenderam, irmãos? Você crê nisso, irmãos? Aí eu disse para ele, não, você vai batizar pela primeira vez. Agora sim você vai batizar pela primeira vez. Porque quando você foi na água, você foi com uma sinceridade, mas sinceramente errado. Não digo que você foi sincero, mas foi sinceramente errado. Aí o pregador lá invocou os títulos: Pai, Filho e Espírito Santo. Você desceu um pecador seco e voltou um pecador molhado. Desceu um pecador seco e voltou um pecador molhado. Por quê, pastor? Porque o nome ficou devendo. O nome ficou devendo. E debaixo do céu e em cima da terra não há outro nome dado entre os homens pela qual devamos ser salvos, só através do nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 10:43. A este Jesus dão testemunho todos os profetas de que todo aquele que nele crê receberá o perdão dos pecados pelo seu nome. Aí eles entenderam, falei, não, está certo, pastor, está certo. Então é isso mesmo, eu vou batizar pela primeira vez. Aleluia. Então, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.
que abriu nossos olhos do entendimento para compreender essas escrituras e não viver. Quando ela foi apresentada para você, você creu, e a partir daí você não vai viver uma vida de iniquidade, porque agora você já sabe fazer o correto e faz. Porque se a verdade é apresentada para você e você não faz, você rejeita fazer, você comete iniquidade dali para diante. Dali em diante. Os irmãos entenderam? Então, você não é justificado. Mas quando a verdade é apresentada para você e você crer na palavra do jeito que ela é, você não tem nenhum pecado de iniquidade. Porque você sabe o que é certo a fazer e fez. Você soube que tinha que ser batizado, você foi lá e batizou. Você soube que tinha que apagar da mente esse velho dogma romano da Trindade. Você apagou, você entendeu que há um só Deus, que o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Você entendeu que o Jeová do Antigo Testamento é Jesus do Novo. Seu entendimento foi aberto. Você entendeu que precisava tomar uma santa ceia bíblica e apostólica, com pão ácido, vinho e lava-pés. Você aprendeu a Bíblia, amém, irmão? Você aprendeu as Escrituras. E assim vai. Então como é que Deus acha iniquidade em você nesse sentido? Não acha. Porque você fez o que a Bíblia disse que era para fazer. Principalmente em termos de doutrina. Doutrina não é, como se diz a palavra certa? Doutrina não é costumes. Doutrina não é costumes. Doutrina é maneira de crer. É a maneira de crer. Mas aí você fala, qual é a maneira de crer apostólica? Qual é a maneira de crer de Paulo sobre Deus? Ele não quer que é três, ele quer um. Qual é a maneira de Pedro sobre batismo? Ele não crê Pai Cristo, ele batismo não crê. Qual é a maneira de crer de Tiago? Você está entendendo, irmãos? Doutrina quer dizer maneira de crer. Não é costumes, não é cabelo, e não é roupa, e são costumes cristãos. As nossas irmãs, as mulheres cristãs não usam roupa que pertence ao homem. Não usa roupa que pertence ao homem. Não cortam o cabelo. E às vezes se faz, é um erro. Como a irmã falou para mim, uma irmã, pastor, eu estou sem graça de ir porque eu fiz isso e tal. Irmã, Deus te dá força, Deus te dá graça e o cabelo cresce outra vez. Amém? Deus dá força, Deus dá graça e o cabelo cresce outra vez. A irmã Ana Paula ficou internada alguns dias no hospital. Nesse período de pandemia, e ninguém podia visitar, você ficava isolado lá. E ela ficou deitada de barriga para cima, né, irmã? Entubada, assim. E o cabelo da irmã é longo. O cabelo dela é longo, bem longo, né? E como uma cristã, ela aprendeu isso na Deus e Amor, né? Foi bom nisso, né, irmã? Foi bom as duas irmãs aí, a irmã Lúcia e a irmã Ana Paula. E ela ficou lá com um cabelão grande, então enrolou. Deu uma. Como é que fala? Deu um nó aqui assim, aquele copo que a mulher faz, né? E ela ficou aqui, no travesseiro aqui. Foi no médico? Aí imagine o calor, tanto, suor, oleosidade, só numa posição o tempo todo. Aqui, só numa posição, vários dias, só na posição aqui. Aí oleosidade, outras coisas mais, umidade, e ali. Aí, quando ela voltou da intubação, aquela coisa toda, quando ela voltou tudo, o cabelo, eles foi lá, eu não sei exatamente a irmã quando depois, mas teve que cortar, porque o cabelo não soltava mais, colou, é como se tivesse um monte de chiclete, um monte de coisa assim, que fizesse aquele bolo assim, não tinha mais como, e tiveram que cortar. Cortou. A irmã se sentiu mal, a irmã se sentiu péssima, a irmã ficou entristecida, abatida, e aquela coisa toda, mas está crescendo, amém, irmão? Mas está crescendo, Então observe bem que existem certas coisas que nós sabíamos que não deveria ter feito,
faz. Sabe? Mas lá dentro do coração tem aquela coisa, tem aquela coisa. O profeta irmão Branham disse: se você faz alguma coisa de imediato, você se entristece e se sente culpado, é porque Deus está cobrando de você. Dá glória a Deus que Deus está tratando com você. Dá glória a Deus que Deus está tratando com você. Mas se você faz como fez, não adianta, aquilo não incomodou, aquilo está tudo bem, aquilo passou batido, aquilo não incomodou, aquilo nem entristeceu, nem incomodou, nem um pouquinho, teve um sentimento, é porque Deus está muito longe e afastado. Mas se você fez alguma coisa que não deveria ter feito, você sabe que não deveria ter feito, e você sabe que há um Deus do céu que viu, e que você não deveria ter feito, e Ele viu o que você fez, e você fica com o coração quebrado, quebrantado, aquela coisa toda, Deus te dá a chance para você passar por cima disso. Amém, irmão? Dá a volta por cima disso. O diabo pode arrumar muitas armadilhas no meio do caminho, mas Deus nos livra dela. Amém, irmão? O diabo pode até derrubar, mas deixar prostrado ele não deixa. Deixar prostrado ele não vai deixar. O diabo pode até dizer: eu te derrubei, mas Deus, você não vai ficar prostrado, você não vai ficar caído. Amém? Então observe bem que nós estamos vivendo em tempos difíceis. Laodiceia morna, Laodiceia morna. Jesus vem e vai encontrar um povo todo apostatado. Vai encontrar um povo apostatado. Crentes caídos da graça. Crentes caídos da graça. Na igreja mais caído. Na igreja mais caído. Sem força para orar, sem força para cantar, sem força para dar um glória a Deus, um amém, sem força para ler a Bíblia, para ler a mensagem, sem força para vir na igreja, desanimado, uma apostasia total, uma mornidão total. Jesus vem e vai encontrar um grande grupo de pessoas mornas, apostatadas, pessoas que viveram na igreja, pessoas que estiveram na Santa Ceia, pessoas que tomaram a Santa Ceia bíblica, pessoas que creram num Deus vivo, pessoas que creram numa mensagem, mas o mundo sufocou, o mundo foi mais forte, o mundo sufocou ele, sufocou ela jogou a toalha.